Olá para o pessoal que está entrando já. A gente já vai receber a Annalisa Brum aqui na nossa live, bem-vindos. Então, assim que ela estiver online, a gente recebe ela e começa a nossa conversa hoje sobre endomarketing. Então, vamos só esperar alguns minutinhos ela entrar aí, segundinhos talvez. Sejam bem-vindos a todos que estão entrando na nossa transmissão. A gente está esperando a Annalisa chegar aí para a gente começar a nossa conversa. E assim que ela estiver online, a gente já começa a nossa conversa hoje sobre endomarketing em tempos de crise, um tema super importante para as empresas conseguirem conversar com o seu público interno, explicar as situações, tudo o que está acontecendo, suas ações. Então, assim que a Annalisa chegar aí, a gente já começa. Aí, vou aceitar aqui a Annalisa. Oi. Oi, Annalisa, tudo Cheguei. bem? Tudo bom, e Tava você? aqui avisando, tudo certo. Tava aqui avisando pro pessoal que a gente tava te esperando chegar para nossa conversa sobre endomarketing hoje. Vou aproveitar para me apresentar de novo. Meu nome é Aloha, sou analista de comunicação e marketing aqui do Cindy Lojas Porto Alegre. Como vocês podem ver, eu tô na minha casa. A gente está aí fazendo um trabalho remoto com uma equipe multidisciplinar atendendo os associados Cindy Lojas Porto Alegre, todas as demandas dos lojistas da capital. Então, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje a gente tem o prazer de receber a Annalisa Brum para falar de endomarketing. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Annalisa. Eu é que agradeço. Agradeço pela oportunidade e espero, né, poder responder umas perguntinhas aí sobre esse tema tão importante nesse momento, né, que é endomarketing. Com certeza, a gente vai ter uma boa conversa hoje. Nós já temos algumas perguntas, mas para começar, assim, eu comentei agora que a gente está. E aí, o Cindy Lojas está se descobrindo aí nesse mundo do trabalho remoto, né? E como é que estão as coisas com a Happy House? Tu que é diretora da Happy House, nessa agência incrível, como é que estão as coisas com vocês? Como é que está o trabalho da equipe de vocês? Bom, nós estamos desde do dia em que começou a quarentena, naquela segunda-feira, a gente reuniu os funcionários de manhã, comunicamos que íamos entrar todos em home office e passamos um dia inteiro organizando, especialmente a parte de tecnologia, porque a gente trabalha com máquinas pesadas, softwares, né, específicos, e tudo isso tinha que ser levado para casa das pessoas, porque nem todos têm Mac em casa, né? Ou máquinas com a potência que a gente precisa. Então foi um dia de organização muito rápido e a partir da terça a gente já entrou em home office, então estamos há 4 semanas. Mas o meu negócio é um negócio de serviços. E o meu negócio é um negócio que 90% dos clientes estão em outros estados. Então nós estamos acostumados a atender à distância. Obviamente a gente viaja, a gente faz reuniões nos clientes, mas o nosso dia a dia é atendendo à distância, né? Nós temos 3 ou 4 clientes no Rio Grande do Sul, os outros 30 são fora. Então, neste ponto não mudou muito, né? A gente continua entregando e nós estamos com mais trabalho do que antes. Por quê? Porque todas as empresas que a gente atende têm milhares de empregados e em todos os momentos desta quarentena estão precisando comunicar, né? As coisas mudam a cada dia, as coisas se definem um pouco a cada dia ou não se definem e tudo isso precisa ser comunicado. O que a gente sente falta, então tá andando super bem, estamos trabalhando muito, né? O que a gente sente falta é da convivência e da facilidade que é falar com outra pessoa, né? Do contato pessoal, da comunicação pessoal, que é importantíssima. Eu estava vendo um desses futuristas que preveem o futuro, né? Desses jovens futuristas dizendo
que agora que os empresários entenderam que não precisam de um custo de sede, água, luz, né, administrativo, tudo, vão a partir do final dessa crise, ter todo o seu pessoal em home office. Eu não concordo com isso. Eu acho que está sendo uma experiência interessante, acho que é um desafio para toda e qualquer empresa trabalhar com as pessoas em casa, mas eu não acho que seja melhor ou que 80% das empresas, como ele disse, vão passar a adotar esse sistema, sabe? Uma coisa é a gente ter duas pessoas, ou um núcleo, um squad, trabalhando em casa. Outra coisa é ter toda a equipe. Nada supera o contato pessoal, nada supera a comunicação pessoal, né? Hoje, por exemplo, eu queria dar uma orientação para um diretor de arte, eu tive que desenhar, fotografar e mandar. Enquanto que se eu estivesse na rap, eu parava atrás da máquina dele e na própria peça eu já diria, arreda para cá, muda essa cor, né? Então, estamos enfrentando os desafios que as empresas enfrentam normalmente dentro deste contexto, mas com um contexto, um cenário muito mais positivo do que as empresas de varejo, por exemplo, né? Meu marido é lojista, inclusive, é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, e eu estou acompanhando muito de perto todo esse processo e as dificuldades, né? Eu acredito que o varejo realmente, porque a indústria ainda, de alguma forma, as indústrias mais de produtos alimentícios e outras de coisas mais básicas de necessidades importantes, estão com o seu pessoal em operação. O lojista não, né? O lojista está com a loja fechada, literalmente. Então, é uma outra realidade muito mais difícil. A minha Sim. realidade de hoje é muito mais fácil. É uma realidade bem mais complexa, né? Porque nós sabemos também que o trabalho remoto, que pode ser uma possibilidade adotada por várias empresas daqui para frente, que estão se descobrindo e estão entendendo esse funcionamento, mas ele também é um privilégio de muitas funções, né? Não são todas as funções que são substituíveis né? Exato. Então, é realmente bem complexo para o varejo, assim. E como a gente está falando disso, dos lojistas que estão com suas lojas fechadas e estão com as suas equipes também que não podem fazer trabalho remoto, e muitos deles têm suas iniciativas digitais, mas outros ainda não têm, né? Como é que tu vê, assim, porque a gente percebe que muitos fizeram ações voltadas para o público externo. E hoje a gente está aqui para falar de endomarketing de público interno, né? Uhum. Como é que os lojistas, ou enfim, os empresários, podem dosar esse esforço assim, entre público interno e público externo para manter a qualidade do negócio? Deixa só eu voltar um pouquinho no que você falou. Claro! De que alguns já têm processos digitais, outros não, né? Uma outra coisa que esse futurista falou é que a partir do final da crise todo mundo estará vendendo apenas online, né? E é outra coisa que eu acredito que não, né? Eu sou uma pessoa que prefiro comprar na loja, não compro pelos meios digitais. Mas não é só isso. Quanto tempo se leva para construir um e-commerce? Não é Terminou a fácil, crise, né? todo mundo passará a vender digitalmente pronto, né? Não é tão simples assim. As empresas, obviamente, que já têm isso criado, montado e funcionando, estão vendendo por esse meio, né? O que também não quer dizer que resolva tudo, porque a loja física é importante, né, para o negócio. Então é outra coisa na qual eu não acredito. Mas, obviamente, diante dessa crise, é muito natural que as empresas de varejo se preocupem rapidamente em como vender, como fazer o seu produto chegar no cliente, como fazer o cliente, de alguma forma, acessar a empresa para que ela continue tendo receita, né? É lógico, faturamento, precisa ter. Então, é muito natural que o dono de um negócio, que um empresário, procure rapidamente a comunicação externa, precise rapidamente da comunicação externa. E a gente não pode dizer que isso está errado, porque a empresa precisa sobreviver, a empresa precisa pagar. Travou um pouquinho a análise. Voltou. Óbvio que eu vou defender a ideia de que a gente deve
cuidar do público interno, né? E se preocupar em se comunicar com o público interno. Porque, veja bem, se a empresa vai estabelecer novas estratégias para continuar vendendo durante a crise, é muito importante que as pessoas saibam quais são essas estratégias, até para que elas possam contribuir. O erro dentro da crise é o empresário estar tomando decisões, buscando alternativas, criando novas estratégias e as pessoas estarem em casa sem saber disso. Nada causa mais insegurança, né? Nada diminui mais o engajamento do que a pessoa não saber o que está acontecendo. Então, eu acho que a grande estratégia de endomarketing neste momento de crise é, sem dúvida alguma, manter as pessoas informadas sobre tudo, sabe? É fazer com que as pessoas saibam o que a direção da empresa está pensando naquele momento e comunicar sempre primeiro para dentro, né? Hoje de manhã eu conversava com uma amiga que é assessora de imprensa e a gente discutia se ao assumir medidas propostas pelo governo em relação aos funcionários, se a empresa deve avisar a imprensa, né? Porque a imprensa vai acabar publicando, então é melhor que a empresa mande a informação lá correta, né? De qual a medida que ela está adotando. Porém, essa informação só pode chegar na imprensa depois que os funcionários já tiverem sido comunicados. Porque nada é pior do que saber pela imprensa, né? Então, em primeiro lugar, uma comunicação interna bem feita. E aí não tem segredo nenhum e não precisa também ter grandes e poderosos canais, né? O importante é ter um canal que se possa acessar toda a equipe e que se possa manter essa equipe informada sobre o que está acontecendo. E aí entra aquela questão assim, mas eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou muito atrapalhada, né? Se o empresário pensa assim, essa conversa sincera ele tem que ter com as pessoas, né? Eu costumo dizer que nem toda empresa tem a obrigação de ter todas as respostas, nem todo presidente de empresa tem a obrigação de ter todas as respostas. Mas para toda pergunta existe uma resposta, mesmo que ela seja não sei. Vai ter momentos durante essa crise que os empresários terão que falar com as pessoas e dizer, olha, eu não sei até que dia a gente vai, eu não sei se a gente vai ter que abrir mão de tal coisa, eu não sei se a gente vai, enfim, usar tal medida. Mas aí a pessoa deve estar se perguntando assim, mas isso não causa mais insegurança para as pessoas? A insegurança nesse momento é geral. Né? Então não adianta as angústias são gerais, né? O presidente se comportar como se ele fosse o super-herói. Né? É a hora de aproximar, é hora de mostrar que todos estamos trabalhando por um mesmo negócio. E as pessoas perceberem a preocupação de um presidente de empresa é muito importante. Porque a preservação do emprego e da renda são fundamentais. E essa é a grande preocupação dos empresários hoje, né? Essa é a grande preocupação. Como é que eu mantenho isso? Ninguém quer demitir. Eu não acredito que exista hoje um único empresário que queira demitir, né? E que vá fazer isso feliz. De jeito nenhum, né? Ninguém quer demitir. Todo mundo quer preservar o emprego e a renda das pessoas. Mas esse diálogo sincero tem que ter entre o presidente da empresa e os funcionários. Dizer, pensei nisso, estou fazendo isso, acredito que esse seja o melhor caminho, vamos tentar, preciso da ajuda de vocês, preciso pelo menos da torcida de vocês, né? Já que muita gente, em algumas empresas, as pessoas que estão em home office não necessariamente estão trabalhando, porque nem sempre é possível, né? Aliás, a gente está falando aqui, o Rafa e a Cíntia estão participando aqui nos comentários. Sejam bem-vindos à live também, e obrigada pela participação. E eles estão comentando aqui sobre transparência, né? E eu acho que é isso que a gente está falando aqui, de uma liderança transparente, que mantenha a sua equipe sempre informada, né? E com tranquilidade, com coerência, né? Não precisa ter as respostas, mas pode dizer que não tem, é isso, né? Exatamente. É que tem uma tendência, né, das pessoas olharem para o endomarketing como
datas comemorativas. A gente comemora o Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, então Cartão de aniversário. né? Enquanto que para mim, a primeira, para mim, endomarketing é informação, integração, reconhecimento e celebração. Celebração é a última, né? Depois que as pessoas estão extremamente bem informadas é que a gente tem que fazer a festa, certo? Então, assim, ó, a transparência é fundamental. Uma empresa que trabalha a informação como tabu, que tem medo de compartilhar a informação, ela nunca vai ter um processo estruturado, organizado e eficaz de comunicação interna, né? É preciso, sem dúvida alguma, ter disponibilidade para ser transparente, para compartilhar a informação. E aí, eu estava falando de presidentes, né, de donos de empresa, de diretores, mas a liderança intermediária é importante, muito importante nesse processo, né? Qualquer que seja a decisão da diretoria, primeiro comunicar as lideranças intermediárias, depois o pessoal de base. Porque quando o pessoal de base for questionar a liderança já tem que estar com aquela informação muito bem assimilada para ajudar, né? Então aí entra o papel da liderança. Veja que eu não estou falando de endomarketing, me referindo a campanhas, a grandes canais, né, a aplicativos internos, enfim. Eu estou me referindo à empresa encontrar forma de chegar nas pessoas o tempo todo, né? Eu tenho uma empresa de 70 pessoas e eu estou fazendo uma live por semana para repassar com eles tudo o que aconteceu com o negócio, o que entrou, o que saiu, né? Quais são as estratégias, o que eu estou pensando, como é que eu estou sentindo a crise, o que eu acho, né? E tem uma astrologia forte nisso, mas eu entro, me conecto com todos e converso com todos por 1 hora, mais ou menos, por semana. E nós temos uma rede social interna, que é o Workplace, que é a rede social do Facebook, que qualquer empresa pode ter, a partir de 5 pessoas, ela já pode ter a versão gratuita, e a versão gratuita é maravilhosa. É claro que se tiver milhares de empregados tem que ter uma versão paga, sim, mas a gente tem 70 pessoas e nós temos a rede social interna. Eu nunca imaginei que ter uma rede social interna fosse ser tão importante no momento de crise. É por ali que nós estamos nos comunicando o tempo todo, cada um sabendo de si e um apoiando o outro. Todas as manhãs tem mensagens das pessoas, né, falando da saudade que sentem. Isso é maravilhoso, né, para o clima. Da saudade que sentem umas às outras, compartilhando experiências, compartilhando referências, compartilhando trabalhos. Eu ali falando com eles o tempo todo, procuro interagir o máximo possível, porque uma rede social interna só funciona se a diretoria assumir como um canal de comunicação. Então, eu aviso ali que a gente vai ter live, eu aviso ali o que trabalho que eu estou tocando, eu falo com eles o tempo todo pela rede social. Sim. Parece uma coisa distante para um lojista pequeno, mas veja bem, não é. E é bom quando a gente está todos na mesma sede. E agora está sendo maravilhoso nós estamos separados, porque é a rede social que está nos unindo. E ali a gente publica fotos. Eu falei que um dos itens da comunicação interna é o reconhecimento, né? Sim. Então, veja que tudo aquilo que eu faço no dia a dia da REP em termos de comunicação, eu continuo fazendo pela rede social, né? Ontem, um dos nossos funcionários completou 1 ano de casa, ele recebeu a homenagem dele pela rede social, né? Nós tivemos aniversariantes nessa semana, eles receberam a sua homenagem, por que não, né? E aí é que eu desafio, como com as pessoas em casa, manter essas coisas? Porque esse é o grande negócio, né? É a gente conseguir manter o mesmo ritmo, e não é só o ritmo de trabalho, o ritmo em nível de integração, de reconhecimento, de celebração, mesmo cada um num lugar. A tecnologia nos permite isso, nós temos que fazer uso da tecnologia para isso. É verdade. E, inclusive, isso que tu está falando de coisas que são facilmente adaptáveis para times grandes ou pequenos, né? O nosso time de comunicação interna também continua mandando as homenagens de anos de casa. Esses dias, eu acho que foram 28 anos de empresa já da Nelita, nossa coordenadora financeira. E
E a gente tem mais umas perguntas aqui do Rude, que está querendo saber como, e se não for esse nome, me desculpa, como adaptar esse endomarketing para pequenas empresas mesmo. E eu já aproveito para colocar assim, que ações são fundamentais para os pequenos negócios, assim, com equipes de até 15 pessoas, realmente equipes menores, assim. É possível fazer essas mesmas ações? Tu pensa que tem alguma coisa que é fundamental que não pode deixar de ser feita? Bom, primeiro, a gente tem que pensar assim, ó, quanto menor o grupo e quanto mais junto essas pessoas estiverem, eu costumo dizer que endomarketing é uma questão geográfica. Quanto mais unidades e mais empregados as empresas tiverem, mais elas precisam de um processo de endomarketing e mais elas precisam investir em endomarketing, certo? Mas é muito mais fácil fazer das empresas pequenas. Primeiro porque a gente não precisa fazer grandes esforços para agradar o ser humano, né? Agora mesmo a gente estava falando de trabalhar reconhecimento, celebração, enfim, mesmo as pessoas estando em casa, imaginem como é bom para quem está em casa saber ser lembrado, né? Saber que estão pensando nele naquele momento. Então, isso pode acontecer numa equipe de 10 pessoas, numa equipe de 10 mil pessoas, né? A mesma coisa pode acontecer. Eu costumo dizer que não existe uma fórmula pronta. Depende do segmento que a empresa atua, depende do nível do público interno, do tipo de público interno, de onde está esse público interno. Então, não tem como a gente definir assim, ó, faça isso, faça aquilo. Mas eu defendo que, em primeiro lugar, um bom processo de informação. Enfim, é um grupo de WhatsApp, é um grupo de e-mail, né? É uma rede social interna, tem que definir uma forma da informação poder chegar nessas pessoas e sistematizar a informação. Endomarketing não é algo que a gente pensa hoje e vai pensar de novo daqui a 15 dias. A gente tem que pensar o tempo todo, né? Então, primeiro, informação. Depois, trabalhar desenvolvimento, sabe? Mostrar que a empresa investe na pessoa, trazendo palestrantes, proporcionando experiências. Hoje tudo é experiência. Se fala tanto em experiência do cliente, mas a gente precisa, em primeiro lugar, pensar na experiência do colaborador, da atração à aposentadoria. Hoje tem páginas de carreira nas redes sociais, né, para as pessoas desejarem trabalhar numa empresa. Isso é para grandes empresas? Neste momento né? Mas quem é que disse que a minha empresa que tem 70 pessoas ou uma empresa com 20 pessoas não pode trabalhar a sua imagem nas redes sociais para que as pessoas queiram trabalhar nela? Quando eu criei a Rap, que foi a primeira agência de endomarketing do país, os publicitários não queriam trabalhar na Rap, porque não dava prêmio, porque endomarketing era visto como uma coisa menor, né? Eu tive que trabalhar muito a imagem da Rap para as pessoas quererem trabalhar nela. Endomarketing começa aí. Eu posso ter uma empresa com 10 pessoas e trabalhar minha imagem nas redes sociais como uma boa empresa para se trabalhar. Então, é dar atração à aposentadoria. Depois, o primeiro dia de uma pessoa, né? Ela começou a trabalhar. Eu costumo dizer que as pessoas, elas entram numa empresa de coração aberto, dispostas a gostar daquela empresa. E é a dificuldade de comunicação da empresa com as pessoas que afasta essas duas partes, né? A relação capital-trabalho já é uma relação difícil. A relação empregador-empregado é difícil, né? Mas se a empresa pensar na experiência do colaborador desde o primeiro dia, a relação a relação positiva vai se construindo, né? Como é que essa pessoa é recebida, como é que ela é apresentada, como é que está a mesa dela na qual ela vai trabalhar, né? Como é que ela vai conhecer essa empresa, porque a gente só respeita aquilo que a gente conhece. Então, tudo isso, por exemplo, quem entra na Rap passa por um café da integração comigo e eu conto toda a história da Rap, porque eu preciso que aquela pessoa se apaixone pela Rap no primeiro dia, certo? Então, tudo isso uma pequena empresa pode fazer. A partir dali, começar a pensar quais são os pontos de contato da empresa com esse colaborador, na qual a empresa pode se mostrar presente e valorizar essa pessoa. E aí entra todo e qualquer programa, toda e qualquer ação que ela quiser fazer, né? De ação de integração, ação principalmente de reconhecimento. E
E entender que datas comemorativas é um pedacinho do endomarketing, né? É uma parte. O principal é comunicação, informação clara, direta e transparente. Ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, né? Eu percebo, assim, isso é muito interessante. Eu comecei a estudar sobre endomarketing há mais de 30 anos. Eu escrevi meu primeiro livro há 20 anos, quando ninguém falava sobre isso. E agora eu fico tão feliz, 20 anos depois, minha empresa já tem 20 anos, e eu vejo na capa da Veja a importância dos funcionários, eu vejo na capa do Exame a importância do público interno. Eu abro o LinkedIn e 80% dos posts são sobre os colaboradores, os Exatamente. funcionários, o que a empresa está fazendo com o seu público interno. Então, tudo tem um lado bom. E essa crise está sendo fantástica para a área na qual eu trabalho, para o meu tipo de negócio, né? Fantástica no sentido de que acredito que quando ela terminar, e a crise vai passar, né? A gente já viveu uma crise lá em 2008 e já passamos por ela vai passar, e quando ela passar, as áreas de RH estarão muito mais fortes, né? A relação da empresa com os seus empregados vai ter uma importância maior. Eu duvido que os empresários não estejam se dando conta da importância de um processo de comunicação com as pessoas, né? E da importância das pessoas também. Sim, claro. E aproveitando esse tema, que a gente está falando aqui de engajar já o colaborador no primeiro dia para que ele já se apaixone, né, pela Sim. empresa, como tu defende que aconteça, tu quer as pessoas apaixonadas com toda a razão pela Happy House no primeiro dia. Mas Claro. agora que a gente está nesse momento de crise, assim, que a gente sabe que muitas pessoas, muitos colaboradores estão angustiados em casa, porque enfim, não sabem como vão ser os próximos meses, porque suas lojas estão fechadas, porque e tudo isso assim, como os gestores, os empresários podem manter esse engajamento nesse momento que é um pouco mais sensível, é mais delicado, para tentar ajudar no fortalecimento da equipe e, consequentemente, da marca, para quando tudo isso passar, porque vai passar, mas quando tudo passar, a equipe tenha permanecido engajada, assim, sem sofrimentos. Uhum. Bom, o engajamento ele não acontece por acaso, né? E nem automaticamente. A pessoa precisa saber a que ela tem que se engajar. Se ela ficar em casa esquecida, se ninguém entrar em contato com ela, ela vai desanimando e ela já não está mais torcendo tanto por aquela empresa quanto ela estava antes, né? Então, assim, a pessoa precisa saber a que se engajar. Então, os líderes têm que compartilhar com elas projetos, dar a elas desafios, distribuir trabalhos, dizer, olha, vamos aproveitar esse tempo para fazer tal pesquisa, vamos aproveitar esse tempo para desenvolver tal projeto. A pessoa precisa ser estimulada, porque existem dois níveis de engajamento. Existe o engajamento racional, que é quando a gente usa argumentos para engajar alguém, e existe o engajamento emocional, que é aquela coisa de eu tenho o coração tão aberto que eu me engajo ao que aparecer, né? Ou eu amo tanto essa empresa que o que ela me propuser, eu tô junto, vou fazer. Só que esse engajamento emocional, pela distância, pela solidão das pessoas, ele está impedido nesse momento, é muito difícil. Então a gente tem que engajar racionalmente, que é fazendo contato, mantendo contato permanente e fazendo essa pessoa entender que ela tem como contribuir e descobrir como essa pessoa pode contribuir, né? Porque ela quer contribuir, com certeza. Ela vai se sentir melhor contribuindo. E não tem outra saída para engajar as pessoas do que a presença do líder, né? Eu brinco que, assim como o artista, o líder tem que estar onde o povo está, né? Líder tem que estar próximo, líder tem que se fazer presente, líder tem que começar o dia, né? O nosso expediente começa às 8h30. 8h30 eu sento aqui, neste lugar, que é o meu escritório em casa, e daqui eu começo a disparar e-mail, daqui eu começo a disparar WhatsApp, daqui eu já faço um post na rede social. Eu entro ali, vejo quem é que comentou, quem postou e já saio comentando. Porque eles têm que saber que 8h30 eu estou aqui. Eu estou junto com eles, né? Eu não estou de férias, não posso estar de férias, né? E não posso desanimar também. O líder ele tem que ter uma capacidade de autoengajamento, de automotivação muito grande.
E essa é uma competência da liderança, né? Se ele não sabe fazer isso, tem que aprender a fazer, né? Porque a gente tem que se manter firme, forte e presente, né? Estar na área. Sabe aquela coisa assim? Então, quando eu mando o primeiro e-mail, 8h30, eu estou dizendo, eu estou na área, Tô gente. Eu estou na aqui. área, tá? Eu estou com Sim. vocês, Tô né? Me disponível. mandem tudo que Podem vocês chegar. trocar. Claro, é isso. Não tem, assim, fórmula, né? Não tem milagre para engajar pessoas. Eu só gosto de lembrar isso, de que ninguém se engaja aquilo que não sabe o que é. É propósito, né? E desafio e objetivo, né? Se a gente tem um Isso. objetivo de atingir tantos clientes, se a gente tem o objetivo de trabalhar o mailing dos clientes nesse período, se a gente tem o objetivo de contatar cada cliente pelo telefone, né? As lojas têm cadastro dos clientes, nós temos que ter objetivos. Olha, essa semana a gente vai entrar em contato com 50. E isso tem que ser dito para as pessoas. Porque, na verdade, muitos líderes esperam que as pessoas façam aquilo que eles não disseram. Né? O líder não disse o que ele deseja. E ele fica chateado porque as pessoas não estão engajadas. E as pessoas não vão se engajar. Né? Ninguém luta por aquilo que não sabe o que é. Ninguém luta por uma meta, por um objetivo, para terminar um trabalho se ele não souber o que é. E claro que a gente não tem que ficar neurótico em produzir na crise, né? Eu estava lendo sobre isso ontem. Porque, assim, eu me impus o desafio de escrever um livro a cada 3 anos. E eu tenho, então, o desafio de lançar um livro esse ano. E o ano começou e eu comecei a pensar, será que eu vou ter tempo? Vou conseguir? Não estou conseguindo, cheia de viagens sempre. Sim. Quando começou a quarentena, eu pensei, pronto, vou escrever meu livro. Né? Vou ter tempo. Eu não vou, de forma alguma, sair dessa quarentena sem ter produzido algo. Né? E aí comecei. Até agora dei uma parada porque eu estou com um planejamento muito grande para entregar. Parei, mas eu comecei. Né? E eu acho que vai ser uma pena as pessoas, especialmente os empresários, que chegarem no final dessa quarentena, que vai ser cinquentena, sessentena, e a gente não sabe quantos dias vai ser, e pensar assim, poxa, não aproveitei esse tempo para fazer coisas que antes eu não tinha tempo. Que é isso, né? Revisar seu mailing, entrar em contato com as pessoas, fazer o cliente, tudo isso que eu estou falando para público interno pode ser revertido para público externo, né? Público interno não é só funcionário, tem fornecedores, né? Tem enfim, revendedores. E por que não olhar para o cliente como se ele fosse público interno? Por que não usar isso que eu estou falando para trabalhar com o cliente, né? Claro. Se manter presente na vida dos clientes, seja por meio de rede social, seja por meio de WhatsApp, de e-mail, de contato telefônico, mas se fazer presente, dizer, olha, eu estou aqui, né? E posso te atender de outras formas. Posso mandar o produto na tua casa, né? Posso fazer a cobrança pelo só tendo o número do cartão, essas coisas assim, que eu acho que fazendo internamente se cria uma cultura para se fazer também com o cliente. Sim, manter essa presença, né, nesses dias que vem por aí também, porque assim, a quarentena começou com 15 dias e agora cada dia aumenta um pouquinho mais. Mas eu vi que a Fran tinha nos mandado aqui, a nossa querida Fran tinha nos mandado uma pergunta aqui que era sobre o conselho ou dica que daria para os líderes em relação ao papel de ser o primeiro e principal canal com a equipe, né? O principal canal de informações aí, de atualizações com a equipe. Mas eu acho que isso que a gente estava falando já responde bem, assim, de o líder estar presente, de o líder, né, se apresentar junto da equipe. E não ter medo de mostrar fragilidade, não ter medo do ridículo, não ter medo de dizer, olha, não sei, né? Mas se mostrar junto, se mostrar presente. Eu acho que esse é o principal nesse momento. Mas não é também porque é esse momento. Para mim, o líder é o primeiro e principal canal, como ela disse, né? Ele é o primeiro e principal canal. O líder tem, para mim, a competência mais essencial do líder é a comunicação. O líder tem que saber se comunicar. E eu vejo tanta gente com tanta capacidade técnica, né? E que não sabe se comunicar, não sabe falar, não sabe transmitir uma ideia, não sabe organizar um trabalho para apresentar,
né? Comunicação é tudo. Comunicação é essencial para o sucesso de qualquer profissional. É verdade. E sabe, Annalisa, a gente tinha umas perguntas já de ontem, porque a gente teve um engajamento bem alto para essa nossa live de hoje, o que nos deixa muito feliz. E a Lise tinha nos mandado, Lise Bandinelli, tinha nos mandado uma pergunta ontem sobre conteúdos que as lideranças e as empresas podem gerar para o seu público interno nesse momento, sem ser sobre a crise, assim, sem ser sobre a crise, sem ser sobre ações, que outros conteúdos que tu sugere aí para o pessoal compartilhar em endomarketing nas suas empresas? Bom, ninguém aguenta mais a palavra coronavírus, ninguém aguenta mais aquela. Hoje a gente estava fazendo uma campanha, eu fui aprovar uma campanha, né? E a ideia era colocar a figura do vírus, e eu pensei, pelo amor de Deus, vamos colocar um coração no lugar do vírus, mas vamos tirar aquela bolinha cheia de coisinha do vírus, né? Ninguém aguenta mais isso. Eu acho que é claro que lá no início foi muita obrigação das empresas trabalhar esse conteúdo, mas agora não mais. Agora eu acho que as pessoas já estão super informadas, tem informação por tudo que é lado. Qual é o grupo de conteúdo que mais interessa ao público interno? Conteúdo de recursos humanos, né? As questões relacionadas com a vida dele na empresa. Esse é o conteúdo que mais interessa, certo? Depois, acho que é interessante trabalhar conteúdo de desenvolvimento, né? Como é que as pessoas podem aproveitar esse momento para se desenvolver um pouco mais? A REP mesmo publicou vários e-books, né? E-book para profissionais de RH. Agora, a gente, na última semana, publicou um e-book com um monte de dicas que se chama Fique REP em Casa. E esses materiais, sendo enviados para as pessoas, mostram a preocupação da empresa com as pessoas, e a gente disponibilizou gratuitamente, está no nosso site, para quem quiser, para mandar para os seus funcionários, para falar com os seus funcionários, né, campanhas prontas a gente disponibilizou ali. E então, eu acho que conteúdo que possam se desenvolver na área de atuação da empresa, na área de atuação das pessoas, né? Toda pessoa que se sente crescendo junto com uma empresa, ela vai ser muito mais engajada, né? Ela vai ser muito mais agradecida à empresa, né? E falar do negócio, né? Falar do negócio. Óbvio que se a loja vai abrir, se a loja vai ficar tantos dias mais fechada, se a loja vai adotar uma medida do governo como redução de salário, redução de jornada, suspensão de contrato, tudo isso tem que ser comunicado tudo isso tem que ser comunicado, né? E isso faz parte da crise do coronavírus, né? Mas isso tem que ser comunicado de forma muito organizada, muito clara, rapidamente para os colaboradores, assim que a empresa decidir. A empresa não pode decidir hoje e comunicar daqui a um mês. Decidiu, pensa em como comunicar, comunica rapidamente, primeiro de forma oficial, escrita, assinada, e depois o líder faz o contato. Porque a comunicação verbal, ela se perde. Então, mesmo que o presidente faça uma live com todos os funcionários e fale ao mesmo tempo, paralelamente, tem que estar indo um documento assinado, oficializando aquela informação. Porque o verbal se deteriora. O escrito não, o escrito fica oficializado. Então, esses cuidados, por que eu estou falando disso? Porque a gente vai entrar num momento agora complicado, né? Como eu disse, meu marido é presidente do CDL, e agora mesmo esse barulho que está tendo aqui é ele numa live também, é ele Sim. numa reunião. Sim, o presidente da CDL, o presidente do Cine de Lojas Porto Alegre tem participado de muitas reuniões, Nossa, não é mesmo? toda hora. Reunião com o prefeito, reunião com o governador, agora ele estava com o secretário da Fazenda, uma coisa assim. Enfim, então essa voz que está lá no fundo é dele. Eu acho que o setor de varejo vai entrar num momento complicado, um momento de tomar decisões mais sérias do que simplesmente dar férias, simplesmente usar banco de horas, né? Se as lojas continuarem fechadas por mais tempo, vão ter que ter medidas mais drásticas e tem que ter muito cuidado na hora de comunicar. Respeito pelas pessoas, empatia, se colocar no lugar das pessoas, mandar informação escrita e assinada, imediatamente fazer um contato pessoal. A pessoa tem que entender,
né, que a empresa se preocupa com ela, independente de qual seja a medida. Como eu disse, ninguém quer demitir, mas a demissão talvez seja necessária em muitos casos. E isso tem que ser feito de forma digna, né, porque estamos, de alguma forma, todos no Exatamente. mesmo barco, né. Então, eu acho que essa é a preocupação maior, né. Eu não vou dizer assim, mande poesia para os seus funcionários, não é hora para isso, né. Indique séries para os seus funcionários assistirem, não é isso que a empresa tem que fazer. A pessoa que procure o seu divertimento e as suas formas de consumir arte, por exemplo, né? Eu acho que a empresa tem que continuar comunicando sobre o negócio, comunicar aquilo que ela achar importante do mercado, mas não recortar uma notícia ou printar uma notícia e mandar para os seus funcionários. Não, qual é a minha análise disso? Né? Sim. Qual é o meu objetivo? O que eu penso, né? Sim. E sempre trabalhar informação e a explicação da informação. Né? Tomamos essa decisão, por que tomamos? Né? O que ela vai trazer de benefício? De que forma ela impacta a vida dos colaboradores? Isso é importante. Né? Não sei se responde. Não, respondeu muito. Eu acho que essa é uma grande, grande dica mesmo, porque a gente está, como falávamos antes, num momento muito sensível, muito delicado, assim, né? Com muitas pessoas com suas angústias, os empresários com suas angústias, os seus funcionários também, as famílias desses funcionários também. Então tá todo mundo num momento muito delicado. A gente tem aqui também uma pergunta da Laninha Ricardo, que é se todos estão dizendo que as coisas serão diferentes em vários sentidos, tu acredita, Analisa, que isso também vai acontecer com o endomarketing, com a forma de as empresas se conectarem, então, com o seu público interno daqui para frente? Eu acho que vai aumentar a importância, né? Vai aumentar a crença. Aqueles que ainda não acreditavam vão acreditar mais, porque eu acho que a área de recursos humanos ela vem ganhando uma importância muito grande nas empresas nos últimos anos, mas neste momento ela se tornou decisiva. Né? Nesse momento, ela está ali no centro das principais decisões. E com isso, a consequente necessidade de comunicação. Né? Então, eu não acho que vai mudar as formas, porque as formas, os canais, o tipo de campanha, o tipo de experiência que se proporciona, vem mudando muito. Né? Isso é uma das coisas que eu quero colocar no meu novo livro, de dizer que esses dias eu fui dar uma entrevista e me disseram o que mudou nos últimos anos em endomarketing. Gente, mudou tudo. Tudo aquilo que a gente fazia lá nos primeiros 5, 10 anos da Rap não se faz mais hoje. Mudou totalmente. A tecnologia fez com que, enfim, a revolução digital, que não é só tecnologia, é um novo jeito de pensar, né? A cabeça das pessoas mudou, a percepção das pessoas mudou e o endomarketing teve que mudar. E é aí que eu trago essa questão da experiência. Por exemplo, a gente tem uma conta que é da Gol, aliás, uma das empresas que mais está sofrendo com essa crise, né? E eu tenho muito orgulho de dizer, considerando o endomarketing importantíssimo. Né? Continua com seu contrato conosco, mesmo sendo uma das empresas mais impactadas, né? Sim, diretamente. Isso, pela a importância que estão dando, né? Mas eu citei a Gol para dizer assim, ó, eu estava falando de programa de integração, né? Do momento da entrada da pessoa na empresa, há poucos dias para um programa de estagiários, agora não me lembro se era estagiário ou era trainee, no primeiro dia, em vez da pessoa ser colocada numa sala para assistir, para ver um PowerPoint e assistir uma apresentação pesada da empresa, o grupo de novos estagiários foi colocado dentro de um voo e esse voo fez a ponte aérea enquanto eles recebiam informações sobre a empresa, falavam com diretores, presidente, enfim. Isso é experiência. Uma pessoa jamais vai esquecer seu primeiro dia de trabalho desta forma, né? Então, tudo mudou. A gente fazia isso? Se pensava em fazer isso há uns anos atrás? Sim. Não. Endomarketing mudou muito. A forma, os canais, os instrumentos, as campanhas, né? Eu poderia ficar aqui um dia inteiro citando coisas diferentes que a gente faz na Rap para os nossos clientes. Mas a essência não mudou.
A essência de valorizar, reconhecer, de entregar um alto nível de informação, fazer com que grandes empresas que não têm como promover a integração entre as pessoas, as integre para o meio da informação. Então, a essência continua a mesma. Canais, instrumentos, ações mudaram muito, né? E hoje a gente trabalha muito gerando experiência. Sim, muito. Imagina a experiência, né, desse primeiro dia. A Giovana Montanha faz mais uma pergunta aqui, e aí eu vou te repassar, e a gente já está se encaminhando para o final da live, então se alguém tiver mais alguma pergunta, nos manda aqui rapidinho. Mas aqui, ó, a Giovana pergunta, Olha e qual a só, melhor... Claro. Qual a melhor forma... Eu até eu faço de óculos para conseguir ler ali, qual a mas melhor forma eu falo tanto que não consigo ler. Mas não, eu imagina, agora, deixa que eu cuido dessa parte, não se eu preocupe. vi agora. Mas qual a melhor forma de falar com o público chão de fábrica? Pergunta a Giovana. O público, então, mais... Uhum, ok. Não, só deixa eu comentar que eu vi entrar ali o Adroaldo Gic, que foi meu colega de aula na primeira série, segunda série, terceira série, quando éramos crianças. Olha, que incrível! Na cidade onde nós nascemos. Ele é um palestrante. Até eu disse para ele que ele tem que fazer palestra na Cindy Lojas. Por favor. Adroaldo Gic. Meu amigo de infância, que acabou de entrar aí. Muito bem. Obrigada pela presença, então. Não é? Veja bem, essa parte de chão de fábrica a gente acabou não falando, né? Que é uma parte bem importante dentro dessa crise, porque veja bem, a gente tem, por exemplo, a conta do grupo JBS. Alimento, né? O público de operação está trabalhando, está lá com todos os cuidados possíveis, é uma empresa extremamente responsável nesse sentido, mas estão lá, assim como tem várias indústrias, a operação trabalhando. Como motivar essas pessoas, né? Dizendo para elas da importância delas. Elas são tão importantes quanto os enfermeiros que estão nos hospitais cuidando dos doentes. Eles estão sustentando, né? Fazendo com que o básico da necessidade do ser humano seja suprido. E isso precisa ser dito por meio de campanhas, e as empresas deram um show nesse sentido. No LinkedIn, veicularam muitos filmes de valorização de quem está na operação, né? De dizer assim, ó, eu não gosto dessa palavra, infelizmente, mas infelizmente, né? Essas pessoas estão tendo que ter um outro tipo de cuidado e estão tendo que trabalhar outro tipo de cuidado por parte da empresa. Neste caso, a empresa tem que estar mais presente ainda, né? Tem que toda hora lá, sabe? Eu gosto de imaginar o presidente de uma empresa caminhando pela operação, pela área industrial, cumprimentando as pessoas e agradecendo por elas estarem ali. São coisas muito simples. Endomarketing é muito uma questão de atitude. Em primeiro lugar, uma questão de atitude, né? E valorizar essas pessoas que estão lá, né? Enquanto os outros podem se cuidar em casa, né? Não, perfeita colocação. Eu acho que é isso, assim, né? É uma humanização super necessária, empatia super necessária também. E eu acho que a gente está passando por um momento atípico, que vai passar, mas que agora a gente tem que lidar com essa crise e tentar fazer isso da melhor forma possível. O Cindy Lojas Porto Alegre tem se colocado muito próximo dos lojistas nesse momento, inclusive deixa as instituições... Nós estamos trabalhando de casa, como eu falava no começo da live. O nosso presidente, assim como o presidente do CDL, que a Annalisa comentou, participam de várias reuniões entre entidades. As entidades têm conversado muito com as autoridades públicas em busca de soluções e de formas de fazer com que essa crise passe de uma forma mais tranquila, enfim, da forma mais tranquila possível. O Cindy Lojas Porto Alegre lançou um portal exclusivo que chama Inspira Ação, que vocês podem acessar em cindylojaspoa.com.br/inspiraacal, que é inspiração, que reúne todos os conteúdos que a gente vem produzindo, inclusive essa live vai estar mais numa playlist do YouTube que reúne todas as nossas lives. Enfim, a gente tem tentado, né, Annalisa,
fazer a nossa parte no nosso público interno, no nosso público externo. E eu te agradeço muito pela presença hoje aqui, por disponibilizar o teu tempo. Não sei se tu quer deixar uma mensagem final aí para os nossos seguidores que estão aqui agradecendo muito, elogiando, dizendo uma aula de endomarketing. Aqui nos mandou aqui a mensagem. Empresas mais transparentes, pessoas mais felizes. É verdade? Enfim, quer deixar uma mensagem final aí pra gente, Annelise? Bom, antes de terminar, quero mandar um beijo para uma amiga, uma grande amiga que trabalha no... receba daqui, né, o meu beijo, meu abraço. Um beijo para a Carla Schmidt, minha amiga querida, que entrou ali agora. E vou terminar com o que a Kerlin escreveu. A Kerlin, essa pessoa que você acabou de ler o nome aí, ela é a nossa diretora de conteúdo lá na REP, meu braço direito na parte de planejamento. E a Kerlin escreveu ali, empresas mais transparentes, pessoas mais felizes, que é o nosso propósito. Esse é o propósito da REP. Não é só fazer pessoas felizes, né? É fazer com que as empresas aprendam a ser mais transparentes. Então, com o nosso propósito, eu agradeço, né, ter participado aqui. Fico à disposição, tá? Do Cindy Lojas, tenho grandes amigos aí. A gente que agradece, muito, muito obrigada mesmo. Para quem nos assistiu, então, essa live, assim como todas as outras, vão ficar disponibilizadas no nosso YouTube. Vocês encontram esses links no nosso site Inspiração, cindylojaspoa.com.br/inspiração. E no que pudermos ajudar, estamos aqui. Contem conosco, contem com o Cindy Lojas Porto Alegre. Um abraço para todo mundo, um abraço, Analisa, muito obrigada. Se cuidem todos e até a próxima, gente. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.